Oi, aqui é a Alessandra Luizari e nesse vídeo eu vou te ensinar então quais são os 5 passos para garantir que o seu filho se torne um adulto bem-sucedido, bem resolvido com ele mesmo e feliz. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu preparei uma surpresa para você, então fica aí comigo até o final, ok? Que menina nunca sonhou em viver uma daquelas cenas de cinema onde a mãe abraça o filho e roda ele pra cima e de repente eles se jogam até no chão e eles têm uma alegria contagiante? Você sonhou, esse dia chegou, você se tornou mãe. E você começou a se dedicar para esse ser tão pequeno incondicionalmente. E talvez agora que ele cresceu um pouco, na verdade você acredita que foi iludida. Que, na verdade, aquela cena, de cinema, ela só existe mesmo lá no cinema, só nas fotos, porque a realidade é que você se vê no meio, de tanta desobediência, tanta birra, tanta briga, que você não acredita que essa cena de felicidade seja capaz de acontecer com você. É verdade que educar tá longe de ser uma tarefa fácil e que cada filho é uma caixinha de surpresa, não vem com manual de instrução, mas existe sim uma maneira de fazer isso dar certo. E você que já assistiu até o módulo 3 do programa Reconectando Pais e Filhos, você sabe do que eu tô falando. Existe um caminho que já foi testado e aprovado por mais de 250 mães só aqui dentro do programa Reconectando Pais e Filhos. Um caminho para a gente alcançar o coração dos nossos filhos e um nível de liderança com eles aonde a desobediência ela simplesmente não faz mais o menor sentido. Então vocês começam a jogar no mesmo time e quando a gente joga no mesmo time que os nossos filhos, a vitória ela é certa. E se você já fez os 3 primeiros módulos do programa, você já está nesse caminho. E hoje eu vim então justamente falar como é possível a gente continuar e vencer esse jogo. Você como mãe, como pai, com certeza sonha em ver seu filho crescer uma pessoa de bem, uma pessoa saudável, física e emocionalmente. Uma pessoa de sucesso e principalmente uma pessoa feliz. É por isso que você está aqui, ou não é? Eu também sou mãe. E eu sei o quanto é frustrante você perceber que o seu filho está reproduzindo os mesmos comportamentos ruins que você tinha na sua infância, que eu tinha na minha infância, mais que isso, que você está transferindo para ele os problemas que você trouxe com você para a vida adulta. E antes de eu falar propriamente sobre os 5 passos, eu quero só trazer um dado interessante e alarmante da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU prevê que até 2020, 50% da população mundial vai sofrer de algum transtorno emocional. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. 50%. É a metade da população mundial. Se não sou eu, é a pessoa que está do meu lado. Quem sabe o meu filho. Uma pessoa que desenvolve um transtorno emocional é uma pessoa fraca e uma pessoa despreparada psicologicamente e emocionalmente, que não sabe lidar com as frustrações, com os desafios da vida. E quem você acredita que é responsável por preparar uma pessoa para que ela tenha um emocional forte, inabalável? A escola? Os avós? A babá? Quem cuida? Ou você? É claro que a escola e as pessoas que te ajudam a cuidar do seu filho também têm um certo papel na educação emocional do seu filho. Mas a influência da mãe sempre vai ser muito maior do que todas essas outras junto. Tendo isso em mente, a gente começa então a perceber o tamanho da importância do nosso papel como mãe, como pai na vida do nosso filho. E se somos nós, as mães, as maiores responsáveis pelo preparo emocional dos nossos filhos, e você pai que está aqui também com certeza tem esse papel em casa, porque normalmente são as mães que se preocupam com a parte emocional dos filhos, mas se você tá aqui é porque você também se preocupa. E se a gente está criando uma sociedade doente emocionalmente, isso significa que algo de muito errado a gente está fazendo em casa. Percebe? E uma maneira fácil de você perceber se está indo pelo caminho certo ou não é avaliar os comportamentos que o seu filho tem em casa.
Criança manhosa, birrenta, briguenta, desobediente, normalmente são crianças despreparadas emocionalmente. Crianças que não sabem lidar com frustrações e que, se não forem ensinadas, elas vão fatalmente desenvolver algum transtorno emocional futuramente. E é pura ilusão você acreditar que eles vão aprender tudo isso à medida que for crescendo. Eles só vão aprender se alguém ensinar. E se você deixar a vida ensinar, você pode ter certeza que ela vai ensinar do pior modo possível. Ou simplesmente não vai ensinar. E o seu filho, infelizmente, vai fazer parte daquela estatística dos 50% que sofre de algum transtorno emocional. E a melhor pessoa para fazer isso é você. Porque você é a única pessoa que vai conseguir combinar perfeitamente disciplina e amor. E é por isso que eu não tenho medo de dizer que você tá no lugar certo. Esse programa Reconectando Pais e Filhos, que você tá tendo acesso agora ao início dele de forma gratuita, foi criado quando eu percebi que a maioria dos bloqueios emocionais que os meus clientes tinham vinham da infância. Então, só para você entender, antes de eu criar o Reconectando Pais e Filhos, eu atendia basicamente líderes, gerentes, gestores, ajudando essas pessoas a desenvolverem as suas equipes. Mas eu comecei a perceber que grande parte do problema que eles tinham não era falta de preparo profissional, mas falta de preparo emocional para lidar com as suas equipes. Eles tinham uma série de bloqueios emocionais que os impediam de conquistar o sucesso que eles realmente queriam para eles. E isso tudo era trazido da infância, de uma relação turbulenta com os pais, de um TDAH não diagnosticado ou não trabalhado. Então eu pensei comigo, por que não fazer um trabalho de prevenção junto com as mães? E é por isso que você está aqui hoje. Mas não pensa você que toda essa metodologia que você está vendo aqui, eu simplesmente tirei da minha cabeça ou dos testes que eu fiz com meu filho e com os meus clientes. O que eu fiz foi pegar as técnicas e ferramentas que já são consagradas na esfera do desenvolvimento humano, que é a minha área de atuação, e adaptar para a realidade das mães e dos pais. A ideia desse programa, como você já deve ter percebido, não é te dizer o que você tem que fazer, mas te ensinar como funciona a cabecinha do seu filho, seja ele criança, adolescente ou até mesmo adulto. Sabendo como as suas atitudes impactam na vida do seu filho, você pode assim tomar a melhor decisão de como agir em cada momento. Mas então eu quero fazer um breve resumo de tudo que a gente viu até aqui, nesses primeiros 3 módulos do programa, para que eu possa continuar então a te falar sobre os passos a seguir. Bom, mas então você aprendeu 3 necessidades emocionais e entendeu a importância de suprir essas necessidades o quanto antes na vida do seu filho. Primeiro a gente viu sobre a necessidade de pertença, que é aquela necessidade que a criança tem de se sentir pertencente mesmo a algum grupo. E de preferência que esse grupo seja a família, porque quando a gente não supre então essa necessidade em casa, ele vai buscar isso fora, essa aceitação fora. E é aí aonde os perigos acontecem. Vimos sobre a necessidade de autonomia e você percebeu que quanto antes você suprir essa necessidade no seu filho, antes ele também vai se sentir seguro de si e confiante que ele é capaz de realizar tudo que ele queira realizar. Vimos também a necessidade de expressar as emoções com segurança. E essa necessidade, quando não suprida, pode criar pessoas frias, pessoas egoístas, que só pensam nelas mesmas, que não pensam no coletivo, porque nunca puderam, na verdade, expressar aquilo que sentia. Então, para que expressar? Elas acham que não pode expressar o que sente, que é ruim expressar o que sente. E tem ainda outras 2 necessidades emocionais que a gente ainda não viu, mas que faz parte desse programa, que é a necessidade de estabelecer limites com amor e a necessidade de respeitar os sonhos, e essa especificamente nasce na adolescência. Ter consciência e suprir essas necessidades emocionais nos nossos filhos é exatamente o primeiro passo para a gente garantir um futuro maravilhoso para eles. Um futuro sem traumas, sem bloqueios, um futuro de realizações. E o segundo passo é a gente compreender quais são os comportamentos normais de cada idade, de cada fase, da infância e da adolescência.
e a melhor maneira de lidar com cada uma dessas situações. Por exemplo, a birra. Ela é normal entre os 2 e 3 anos de idade, mas não é porque ela é normal que a gente não precisa corrigir essa birra. A ideia aqui é fazer você conhecer quando cada comportamento aparece e saber ensinar o seu filho a passar por cada um desses momentos de forma tranquila, absorvendo os conhecimentos que ele precisa absorver sem traumas. Sobre a birra, por exemplo, ela é um momento muito importante para a criança, porque ela está percebendo que ela não é uma extensão de você, que ela tem as próprias vontades e que ela pode conseguir o que ela quer. E ela justamente está descobrindo maneiras de conseguir o que ela quer ou o que ela precisa. E é justamente nesse momento, então, que você, com toda a paciência do mundo, vai precisar ensinar para ela a maneira certa de conseguir as coisas. Que não é através da birra, existem outras maneiras dela conseguir o que ela quer. Mas então qual é o terceiro passo? É trabalhar a sua liderança em casa. Uma vez que o seu filho te enxergar como líder e não só como mãe, como pai, a desobediência, ela não vai mais fazer sentido. Você conhece alguém da sua família, do seu trabalho, que você admira essa pessoa e quando essa pessoa te dá um conselho, você guarda esse conselho para você porque você confia nessa pessoa e você sabe que lá no fundo ela sabe o que ela está falando. Essa pessoa, ela exerce uma liderança sobre você. Um líder é alguém que a gente escolhe seguir, porque a gente admira e a gente confia nessa pessoa. E quando o seu filho, então, decidir por ele mesmo ter você como líder, ele vai passar a te obedecer. O que a gente precisa fazer, então, para alcançar esse terceiro passo é entender quais habilidades você precisa desenvolver ou melhorar, ou simplesmente tomar consciência que você já tem para alcançar o 5º estágio da liderança. Existem 5 estágios na liderança e o primeiro, e o mais básico deles é onde na verdade não existe liderança nenhuma. O que existe é uma hierarquia. E é fácil você perceber uma mãe, um pai que está nesse primeiro nível da liderança. Normalmente eles dizem coisas do tipo: vai me obedecer porque eu sou sua mãe, ponto final. Será que você se identificou com essa frase? Ou conhece alguém que você já ouviu falar isso pro filho? Mas fica tranquilo porque você está no lugar certo para justamente aprender a sair desse nível mais básico, onde na verdade nem existe nenhuma liderança, para alcançar o nível máximo de liderança com seus filhos. E você vai aprender também 10 habilidades para ter uma vida de sucesso. Algumas delas envolvem a questão da liderança, outras não. E tudo isso você vai aprender num passo a passo que eu criei baseado nos meus quase 10 anos de experiência em liderança. Qual é o 4º passo, então? É a gente fazer um planejamento. Uma vez que eu identifiquei todas as habilidades que eu preciso conquistar para me tornar líder dos meus filhos, para me tornar a pessoa que eu quero ser, a mãe ou pai que eu quero ser, eu vou planejar as minhas mudanças de comportamento uma a uma, listando exatamente o que eu tenho que fazer, passo a passo, para conquistar isso de uma maneira planejada. E aqueles comportamentos que você não conseguir mudar sozinho, só racionalizando sobre isso, a gente vai entrar com uma reprogramação emocional e eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Dentro do programa Reconectando Pais e Filhos, você vai ter acesso a 5 aulas ao vivo que foram gravadas. Essas aulas elas vão complementar os 10 módulos que você já vai ter acesso e no final de cada aula você vai passar por uma reprogramação emocional para trabalhar questões específicas. O que é então, Alessandra, essa reprogramação emocional? É uma ferramenta onde eu combino algumas técnicas para a gente conseguir trabalhar diretamente no seu subconsciente e mudar lá no seu subconsciente alguns hábitos que você não está conseguindo mudar só trabalhando isso no racional. Nosso subconsciente, ele armazena todas as informações que nos ajudam a agir de forma automática. E é lá então que a gente precisa trabalhar quando a gente não consegue fazer isso, mudar só de forma racional.
Então, nessas reprogramações emocionais, você vai ter a oportunidade de resolver os seus problemas internos e conquistar novos comportamentos, novos hábitos, tudo de acordo com aquilo que você quiser e você determinar. E uma vez que você iniciar, então, essa transformação dentro de você, ela vai se estender automaticamente para o seu filho. E as ferramentas que eu aplicar com você em aula, eu vou te ensinar também nessa aula como aplicar com o seu filho, seja ele criança ou adolescente. Essas ferramentas vão ajudar você a resolver com o seu filho problemas como medo, insegurança, falta de paciência, falta de autoestima ou autoconfiança e por aí vai. A ideia é que você resolva então as suas questões internas que te impedem de ser a mãe, o pai que você quer ser, para que você possa ensinar o seu filho a ser também quem ele quer ser. Mas tem um último passo. O quinto passo é justamente a gente identificar e resolver crenças que te impedem de agir como você gostaria de agir. E quando eu falo aqui em crenças, não tem nada a ver com religião, mas são coisas que você acredita sobre você mesmo. Do tipo, eu não nasci para ser feliz, eu não mereço isso, eu não consigo tal coisa. Bom, pegando o caso, né, de eu não nasci para ser feliz. Se você acha que você não nasceu para ser feliz, você nunca vai conseguir ser feliz. Porque a gente é justamente aquilo que a gente acredita que a gente é. Então a ideia desse último passo é justamente identificar essas crenças ruins que te impedem de agir como você gostaria de agir. E a gente vai substituir por uma crença fortalecedora. Eu posso sim. Eu mereço e eu nasci para ser feliz. E a gente vai começar a acreditar naquilo que a gente não acreditava antes. Todos esses 5 passos, eles estão organizados dentro dos 10 módulos. E das 5 aulas gravadas de uma forma estruturada e testada, para que você tenha o máximo resultado nesse curso. E você pode ver a relação completa dessas aulas aqui embaixo do vídeo. E se você não tem dúvida, se você já percebeu que é esse caminho que você precisa percorrer para trazer os seus filhos para mais perto de você e garantir o futuro emocional deles, então você já está pronto para clicar no botão aqui embaixo e fazer sua inscrição no curso completo. Clicando nesse botão, você vai ter acesso ao valor e a todo o conteúdo, embora ele também esteja aqui, né, embaixo desse vídeo. E não se preocupa que lá dentro do próprio programa você vai receber todas as instruções necessárias para extrair o melhor desse curso. Mas se você ainda tá com alguma dúvida, fica comigo aqui mais um pouquinho, que eu vou explicar algumas coisas a mais aqui para você e tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas me perguntam assim: Alessandra, mas funciona se eu não tiver tempo para fazer esse curso? O fato das aulas serem gravadas te permite assistir no seu ritmo, da onde você estiver, no ônibus, limpando a casa, no carro, no intervalo do trabalho. Então sim, funciona se você não tiver tempo. Ah, Alessandra, mas e se eu não estiver num bom momento? Bom, se você não está num bom momento, então eu digo que esse curso ele veio na hora certa para você, pois ele vai justamente te ajudar a entender o que está te deixando assim e vai te dar estratégias para você passar por tudo isso com muito mais segurança, com muito mais confiança, tendo a certeza que você não está mais sozinha, não está mais sozinho. Você vai poder, a partir de hoje, contar comigo e contar também com todas as outras mães que já fazem parte do time Reconectando Pais e Filhos. Alessandra, mas meus filhos, eles não me dão trabalho, na verdade. Será que eu preciso fazer esse curso? Bom, se os seus filhos já são adolescentes e você já percebe que eles são pessoas muito centradas, que eles sabem o que eles querem para a vida deles, que eles são persistentes, resilientes, né, como a gente viu no módulo 2, o suficiente para não se deixar abater por nada nessa vida. Se eles sabem extrair bons aprendizados das situações difíceis e se eles enxergam você não só como mãe, mas como líder que eles decidiram seguir,
E eles são, por isso, obedientes e compreensivos quando você pede para eles fazerem alguma coisa ou para não fazer. Então eu digo para você que sim, você está no caminho certo e você não precisa desse curso. Mas se os seus filhos ainda são pequenos, ou mesmo se eles já são adolescentes e você percebe que não tem, na verdade, 100% de controle dessa situação ainda, o curso então ele é para você. Porque criança é assim, de uma hora para outra eles mudam o comportamento e se a gente não está preparada, é justamente onde a gente compromete a educação deles e cria traumas que eles vão carregar pro resto da vida. Alessandra, mas eu tenho receio de não conseguir fazer esse curso porque ele é online e eu não sou uma pessoa que entende muito, que tem muita facilidade com a internet. Fica tranquila que a plataforma ela é extremamente simples de acessar. É você fazer o login, clicar no vídeo que você quer assistir e assistir. E as tarefas você vai poder colocar para mim ali direto na plataforma, logo embaixo de cada vídeo tem um campo de comentário, é só escrever e enviar, acabou. E mesmo que você tenha qualquer dificuldade, eu e a minha equipe vamos sempre estar disponíveis para te ajudar. Alessandra, mas o meu filho ele tem TDAH, ou ele tem dislexia, ou algum outro transtorno de comportamento. Esse curso ele é para mim? Bom, se seu filho ele tem algum transtorno de comportamento, eu diria que você precisa ainda mais desse curso do que outras mães. Crianças que possuem o TDAH, o déficit de atenção, ou outro transtorno, elas precisam ainda mais de compreensão, de aceitação das suas limitações, sim, mas principalmente que os pais e elas próprias saibam ter clareza do que vem desse transtorno e do que é pura manha, preguiça, falta de vontade de fazer acontecer. Tendo essa clareza, tudo fica mais simples. E você vai aqui justamente aprender a identificar cada situação. Bom, mas então o que esse curso não é e para quem ele não é? Ele não é uma pílula milagrosa que você toma e da noite para o dia os seus filhos se tornam pessoas obedientes e felizes. Não é para aqueles pais e mães que não querem de fato colocar a mão na massa na educação dos seus filhos. Mas é para você, pai e mãe, que ama o seu filho mais que tudo nessa vida e quer dar o seu melhor para eles. Afinal de contas, você compreende que eles são o seu maior tesouro. Bom, eu acredito que nos primeiros 3 módulos que você realizou do curso, você já teve um despertamento. Você consegue agora ver o seu filho de uma nova maneira, como uma pessoa única que ele é e merece ser visto. Você não vê ele mais como uma extensão de você ou como um robô que deveria fazer tudo o que você diz para ele fazer simplesmente sem questionar. E nos próximos módulos você vai aprender passo a passo tudo o que você precisa fazer para se tornar a mãe que você quer ser, o pai que você quer ser e, consequência disso, vai ser conquistar o filho que você quer e que tanto sonhou em ter. Consegue imaginar isso? Você e a sua família no seu lugar favorito. E vocês conversam, vocês brincam com uma conexão única. Existe um carinho, um respeito e muito amor entre vocês. Você não se preocupa se o seu filho vai te envergonhar na frente de outras pessoas que possam estar nesse lugar, porque isso simplesmente não faz o menor sentido. Você confia no seu filho, na sua filha, e eles confiam em você. Você olha para o seu filho e você percebe que ele está crescendo e se tornando um moço, uma moça lindos, conscientes, que eles têm sabedoria no agir e são determinados, sabem o que eles querem para si mesmos e você sabe que eles vão chegar lá, porque eles não têm medo de se esforçar para conquistar o seu sonho. Você olha para essa cena e se sente orgulhosa, orgulhoso por estar cumprindo com louvor a sua missão de mãe, de pai. Imaginou? Agora olha o depoimento de uma mãe que está vivendo exatamente esse momento. Oi mães, eu estou gravando esse vídeo para deixar aqui o meu depoimento sobre o que mudou na minha vida depois do programa Reconectando Pais e Filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 11 anos e um menino de 14. E os 2 têm déficit de atenção. Hoje eles são tratados,
são acompanhados pelo neuro, já foram acompanhados com psicóloga, mas eu ainda precisava mais. Então, eu comecei a buscar, eu comecei a ler, eu comecei a ver vídeos na internet, tudo que me ajudasse a entender como lidar com TDAH. Até porque são os 2 filhos, não é? E aí surgiu o programa Reconectando Pais e Filhos, fiz os primeiros módulos e decidi entrar de cabeça no programa e fazer todos os programas, fazer todos os módulos. E aí comecei a ver um vídeo, ver outro vídeo e fui vendo que meu aprendizado era incrível, porque eu estava trabalhando ali com a inteligência emocional dos meus filhos. Era isso que eu ia aprender, criar neles uma inteligência emocional saudável, para que eles possam se tornar adultos felizes, que é o nosso maior sonho como mãe, né? Ver os nossos filhos felizes. E o nosso relacionamento em casa foi mudando, eu aprendi a olhar as crianças, a entender o comportamento deles e ver pelos olhos deles, com os olhos deles, não com o meu, de mãe, de adulta, mas com os olhos deles. E isso fez com que eu respeitasse mais, entendesse mais, entender para poder conversar, para poder converter o que estava errado e me tornar uma mãe líder. Isso também foi incrível. Ganhei habilidades que eu vou levar para a vida toda, que eu aplico hoje com eles, mas que eu aplico na minha vida profissional, no meu dia a dia. É um passo de cada vez. A gente tem que ir abandonando os velhos hábitos e colocando em prática o que a gente vai aprendendo. Tem que ter paciência, porque é difícil, né, deixar os velhos hábitos. Então a gente tem que respirar e falar, não, isso aqui eu devo fazer assim, entendeu? E aí então você vai indo, vai caminhando e vai vendo os resultados dentro de casa, vai vendo a resposta dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Então, assim, mudou a minha casa, o comportamento deles, o meu comportamento com eles. Eu passei a ter muito mais paciência, estar muito mais centrada para falar com eles, sem aquela coisa de mãe louca, que a gente grita mesmo, a gente fica nervosa e fala, o filho não obedece, aí você grita. Nossa, eu praticamente abandonei o grito dentro de casa, assim, e os meus filhos agradecem, o meu marido também. E então, assim, aprendi a dar o limite para eles, a importância do limite e dar esse limite com amor. Isso foi muito importante também. Dar o limite com amor. Então, é isso que eu queria deixar aqui, é que foi maravilhoso. Foi muito bom, maravilhoso, e eu super recomendo, porque mudou a minha vida e a dos meus filhos, da minha família toda, aliás. Essa cena de cinema que você imaginou, ela é possível sim de acontecer. Não é balela como você estava pensando até agora. E o depoimento que você acabou de ver é a maior prova de que o método do Reconectando Pais e Filhos, ele funciona. E ele funciona porque os ensinamentos são práticos, simples, e eles estão organizados num passo a passo que é só você ir assistindo e colocando em prática, assistindo e colocando em prática, para ter essa transformação e essa mudança dentro da sua casa. Quando a gente vê que algo está dando errado, a gente quer mudar essa situação. Mas quando se trata da educação dos nossos filhos, isso pode ser muito difícil se você não tiver nenhuma orientação. Porque, como eu disse lá no início, eles não vêm com manual de instrução. Mas com um método passo a passo, onde você aprende, aplica, e os pontos de dificuldade que você for tendo no meio desse caminho, a gente vai trabalhando paralelamente nas aulas de reprogramação emocional, tudo fica mais fácil. Mas eu quero falar para você agora de algumas aulas bônus que você vai receber ao adquirir esse curso completo. Então vamos lá. Primeira aula bônus. Como se comunicar de forma assertiva e eficiente com seus filhos.
Segundo bônus, uma aula sobre como ter uma convivência mais leve com portadores de TDAH. Terceiro bônus é uma ferramenta que se chama O Controle é Meu, para você ensinar os seus filhos que eles têm sim o controle das emoções deles. E o quarto bônus é uma outra ferramenta que se chama MM de Emoções, que é para ajudar os filhos a dizerem aquilo que eles sentem e ajudar eles então na questão da expressão das emoções. E você ainda vai ter também acesso à comunidade do Reconectando Pais e Filhos. Minha missão é ajudar você a cumprir a sua missão de mãe, de pai, com louvor. E se você realmente está comprometido com a educação emocional dos seus filhos, eu tenho certeza que você vai fazer tudo o que for necessário para chegar aonde você quer chegar. E eu já vou te falar o valor, então, desse programa completo, mas só para que você tenha ideia, hoje uma mentoria individual comigo, como eu faço com algumas famílias, ela tem o valor de R$3.000. Quando a mentoria ela acontece em grupo, ela tem um valor de R$1.900. O curso com os 10 módulos, mais as 5 aulas gravadas de reprogramação emocional, normalmente tem um valor de R$1.200. Mas, para você que participou dos 3 primeiros módulos de forma gratuita, eu decidi abaixar esse valor para que realmente os 3 módulos iniciais fiquem gratuitos para você. Então, em vez de R$1.200, fica por um valor de R$800. E se você resolver dar esse passo agora, durante essa aula, eu vou liberar uma condição ainda mais especial para você. Você não vai pagar o valor de R$1.200 nem o valor de R$800. Você vai pagar o valor de R$600, a metade do valor original desse curso. R$600 à vista ou parcelado em até 12 vezes de R$60 no cartão. Como você preferir. Tudo que você precisa fazer para ter acesso a esse preço promocional é clicar no botão aqui abaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. Alessandra, mas eu não tenho dinheiro. Foi justamente pensando em você que eu tô permitindo parcelamento em até 12 vezes de R$60. R$60 é menos que o valor de uma pizza. Será que não vale a pena economizar nessa pizza e investir esse valor no futuro emocional do seu filho? É claro que vale. Tempo e dinheiro são sempre questão de a gente enxergar o que é prioridade pra gente. Pensa o seguinte, uma pessoa que não gosta de fazer exercício físico e ela fala que mesmo que ela gostasse, ela não tem dinheiro para pagar uma academia, então fora de cogitação. De repente essa pessoa ela sofre um infarto. Ela passa alguns dias no hospital e no dia da alta o médico vira para ela e fala assim, olha, você vai precisar entrar numa academia e fazer exercício todos os dias. O que você acha que essa pessoa faz assim que ela sai do hospital? Ela passa numa academia e faz a inscrição dela. Mas de onde surgiu o tempo e o dinheiro que ela não tinha? Ela deu um jeito. Porque agora a academia se tornou prioridade para ela. E na nossa vida é exatamente assim. Mas eu não gostaria que esse curso se tornasse uma prioridade para você só quando a situação na sua casa estiver insuportável, insustentável. Eu gostaria de fazer junto com você um trabalho de prevenção. Alessandra, mas meu marido, meu parceiro, parceira, não me apoia nessa questão emocional. Eu entendo a importância, mas ele não me apoia e eu não trabalho, eu dependo da ajuda financeira dele. O fato de você ter chegado até aqui junto comigo mostra que quem se preocupa com essa parte emocional dos seus filhos é você. E se você se preocupa com isso, é justamente você quem tem a maior responsabilidade de prover para os seus filhos essa base emocional. Os homens, eles são mais práticos, eles pensam mais na parte financeira, no sustento da casa, e justamente por serem assim mais racionais, é que certamente se a decisão tiver que vir por parte do homem, a resposta vai ser não. A não ser que ele tenha acompanhado esse programa até aqui junto com você. Mas caso contrário, se ele não acompanhou, se ele não assistiu essas aulas junto com você, ele não faz ideia da transformação que o programa pode trazer para sua casa, para os seus filhos e principalmente para ele mesmo. Quem tem consciência disso é você. E é por isso que é sua também a responsabilidade de convencer o seu marido, parceiro
ou parceira de disponibilizar o recurso necessário para que você realize esse curso de forma completa. Explica para ele que é muito melhor investir num curso agora do que em psicólogos, psiquiatras e medicamentos sem fim num futuro. Afinal de contas, quando você quer algo do seu marido ou do seu parceiro ou da sua parceira, você consegue convencer ele. É ou não é verdade? Mas eu ainda tenho uma garantia. Se você se inscrever no programa, assistir todas as aulas, colocar em prática aquilo que você aprendeu da maneira como está proposta no curso e num prazo de 30 dias não tiver nenhum resultado ou um resultado muito insatisfatório, eu devolvo o seu dinheiro 100% de volta. Basta você me mandar uma única mensagem, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e eu devolvo o seu investimento simples assim. Bom, dessa maneira existem então duas possibilidades muito claras e lógicas aqui. Primeiro você se inscreve, aplica tudo que aprendeu na sua casa e vive uma grande transformação na sua família. Seus filhos se tornam mais obedientes, mais aplicados e preparados emocionalmente. Você e a sua família podem ir no restaurante, no evento que vocês quiserem, com a tranquilidade de que seus filhos vão se comportar e você passa a ter um relacionamento mais forte e mais saudável com eles. Você passa também a ter mais tempo para você, para ler um livro, fazer um hobby ou não fazer nada. É justo, não é? E a segunda possibilidade é que você se inscreve, mas por algum descuido você esqueceu que comprou o curso, você não assiste, ou assiste, mas não aplica o que aprendeu. E nesse caso, então, basta você acionar a garantia de 30 dias. Me manda uma mensagem e eu devolvo todo o seu valor. É claro que nesse caso você também não vai ter nenhuma transformação na sua casa. As coisas vão simplesmente continuar do jeito que estão. Percebe então que não existe nenhum risco aqui. No melhor cenário, você vive uma mudança incrível na sua casa e com seus filhos. E no pior cenário, você recebe o seu dinheiro de volta e nada acontece. E dessa maneira, então, eu assumo a responsabilidade para que você possa começar esse curso com total segurança e confiança. Bom, esse valor de R$600 à vista ou 12 vezes de R$60, e na verdade não precisa ser 12 vezes, você escolhe o quanto de parcelas você quer fazer de acordo aí com o seu bolso, vai ficar disponível por apenas 48 horas. Eu tô dando 48 horas justamente para que você possa conversar com seu marido, se for necessário, juntar o recurso, enfim. Passado o prazo de 48 horas, o curso volta então a ter o valor de R$800, que na verdade já é um valor promocional também para você que fez aqui os 3 primeiros módulos de forma gratuita. Bom, o botão tá aqui embaixo, só esperando você clicar e garantir a sua vaga nesse curso, que pode ser um divisor de águas para você e a sua família. Muitas mães que vêm até mim, elas chegam desesperadas porque elas já não sabem mais o que fazer para dar conta dos filhos. E normalmente a pergunta que elas fazem é: onde foi que eu errei, Alessandra? Essa pergunta, ela reflete não só a dificuldade dessa mãe, mas que ela realmente não sabe onde ela errou. Ela fez tudo da maneira como ela achava certo e mesmo assim o filho ou a filha dela está tomando um caminho que ela não queria. É claro que sempre existe uma maneira da gente reverter cada situação, mas tem uma situação que a gente não pode voltar atrás. E essa é justamente a educação dos nossos filhos. Quando se trata dos filhos, a gente só tem uma única chance. A gente só tem uma única janela de tempo para ajudar essas pessoinhas a se tornarem homens e mulheres. Se essa janela de tempo for mal utilizada, a gente pode não conseguir reverter a situação. E isso pode ser algo realmente desastroso. Vide o atentado que aconteceu em Suzano, dentro de uma escola, onde um dos alunos da escola saiu atirando em professores e crianças, o que leva uma criança a realizar tal feito. E o mais interessante é que quando a mãe dessa criança ela foi entrevistada, ela disse que não fazia ideia que isso sequer se passava pela cabeça do filho dela. Porque o filho dela era uma pessoa tranquila. Se a gente não resolve tudo isso enquanto eles ainda são crianças ou adolescentes, enquanto eles ainda moram com a gente,
a gente corre um sério risco de estar formando adultos mimados, inconsequentes, que crescem e ficam perdidos diante dos desafios da vida, sem saber o que fazer. Eles podem se tornar pessoas dependentes financeira e emocionalmente para o resto da vida. Em alguns casos, desenvolvem algum grau de depressão. São crianças que crescem vulneráveis e pode se envolver sim com alguma droga ilícita e, em casos mais extremos, até em coisas ilegais ou até mesmo em atentados como esse que a gente viu em Suzano. E se o seu filho tem o TDAH ou algum outro transtorno associado, como TOD e etc., você sabe que ele é propenso a ter algumas comorbidades, como depressão, dependência de drogas, e eu sei que é assustador falar disso, mas como eu disse, depois de adultos, eles vão ter sim a chance de reverter essas consequências. Mas a minha experiência de atendimento com adultos mostra que é possível, mas não é nada fácil você se livrar dos bloqueios emocionais que nasceram na infância. E isso quando a pessoa está disposta a lutar e a buscar ajuda, porque o que normalmente acontece é que uma pessoa que ela tem um desequilíbrio emocional, ela simplesmente acaba se conformando com essa situação e leva uma vida medíocre, de inferioridade, de depressão, de ansiedade, e simplesmente não busca ajuda, não busca resolver esses problemas. E a maioria dos pais fala, não, o meu filho não. Mas quando se dá conta, essa janela de tempo já passou e os filhos já estão crescidos. Quer você queira ou não, o tempo está passando. E já imaginou o filho que você tanto ama, a filha que você tanto ama, que você tanto se dedicou, que você abdicou de tantas coisas na sua vida para que você pudesse dar amor, carinho, o bom e o melhor para ele. De repente, ele começa a se envolver com pessoas estranhas, com caminhos que você não desejaria nem para o seu pior inimigo. Mas eu acredito que nós somos co-criadores da nossa realidade. Deus tem a parte dele, mas nós temos a nossa. E se a gente tem esse poder de criar a nossa própria realidade, a gente também tem o poder de ensinar isso para os nossos filhos e fazer eles próprios tomarem o controle das suas vidas, para não deixar nenhuma comorbidade aparecer e nem qualquer outro problema emocional. Um dos pilares do Reconectando Pais e Filhos é justamente o equilíbrio emocional, que se você já assistiu o 3º módulo gratuito dessa série, você já teve uma breve introdução do que é isso. Porque se o nosso emocional está bem, todo o resto está bem. E a maior prova que eu tenho disso é um tio meu que sofre de uma doença chamada ELA. Ele foi diagnosticado há quase 10 anos. E para você que não sabe, a ELA é uma doença degenerativa e muito agressiva. A estimativa de vida é entre 2 e 5 anos. A pessoa começa a definhar e ela já não consegue mais mover os músculos do corpo, ela já não consegue mais andar, não consegue mais falar, não consegue mais respirar sem a ajuda de aparelhos. Mas as funções cerebrais, elas continuam intactas. O meu tio já está numa cama há mais de 8 anos e ele não faz nada sozinho, mas ele tem uma alegria que é contagiante. Ele se comunica através do olhar, que é a única coisa que ele consegue movimentar, e a gente coloca na frente dele um quadro com algumas letras e ele vai olhando cada letra e a gente vai escrevendo e formando então as palavras e as frases da maneira como ele quer se comunicar. E como seria se ele tivesse um emocional abalado? Certamente ele já estaria morto e deixado um grande vazio na família inteira e nos amigos que ele tem, porque mesmo sobre uma cama ele é uma pessoa muito querida, recebe muitas visitas todos os dias, porque a presença dele é extremamente agradável e ele é realmente uma das inspirações da minha vida. Por outro lado, eu também tive um amigo que tinha muita saúde, um ótimo emprego e uma família linda, mas por alguma razão a esposa abandonou e mesmo continuando forte, saudável, com um emprego excelente,
ele decidiu abandonar tudo e até mesmo a si próprio e cair numa depressão profunda. Até aquele momento a vida tinha dado tudo para ele. E uma coisa que ele perdeu, ele não conseguiu sobreviver a essa situação, não conseguiu passar por essa frustração. Percebe a diferença entre quem tem um emocional inabalável e quem é uma pessoa frágil emocionalmente? Mas falando em questões mais práticas, não tão aí extremistas, quando a gente consegue ensinar para os nossos filhos as 10 habilidades para uma vida de sucesso, o gerenciamento das emoções, e associa isso à liderança que você exerce sobre ele, o que acontece é que você tem o privilégio de ter mais harmonia na sua casa, mais paz, sem birra, sem briga, sem gritaria entre as crianças. Tem o privilégio de poder cuidar mais de você mesmo, sem ter que ficar 100% aí do tempo preocupada com os seus filhos, se eles estão fazendo o que você mandou fazer ou não. Tem o privilégio de poder ir num restaurante ou qualquer evento aí social, evento da sua família, um aniversário que seja, sem precisar ficar se preocupando se o seu filho vai se comportar ou não, porque isso não faz mais sentido. E também sem ficar preocupado se ele vai ser desprezado pelos amiguinhos porque ele é diferente, porque agora ele compreende as suas limitações. E com a sua ajuda, ele vai encontrar as estratégias para vencer cada uma delas. E você pode ficar tranquila que o seu filho não vai sair confiando na palavra de qualquer pessoa, entrando no carro de qualquer um, porque você sabe que ele tem um relacionamento saudável, real e de confiança dentro de casa. E você pode ter também o lindo privilégio de simplesmente parar, ler um livro, fazer alguma coisa que você gosta, até mesmo assistir aquele programa de TV. Porque os seus filhos, eles têm uma rotina e eles respeitam essa rotina. E você pode, então, olhar para os seus filhos, ver eles crescendo e ter orgulho por saber que você está conseguindo garantir para eles um futuro saudável emocionalmente e feliz. Um futuro onde eles têm consciência de quem eles são, dos potenciais que eles têm, mas também das dificuldades. Um futuro onde eles sabem aonde eles querem chegar e eles não medem esforços para chegar lá. E um futuro de paz, um futuro que você sabe que pode ficar tranquila, porque mesmo quando vier alguma frustração, eles vão saber lidar com essa situação e não vão se deixar abalar por conta disso. Enfim, as vantagens são inúmeras, eu poderia ficar horas aqui falando para você sobre elas, mas eu prefiro deixar para que você mesmo experimente tudo isso aí na sua casa. Então, tá esperando o quê? Clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição e eu tô te esperando lá dentro do programa.